Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. E certeira, estamos online! Salve galera do Pro Enem, pedindo bênção, entidades do tempo, para falar hoje sobre história do Brasil. É isso aí, tu que não estava ligado, agora eu tô pegando a frente de Brasil nos exercícios, pelo menos do nosso simulado. Lembrando que nossa aula é gravada, então é o Otto do passado falando com você do presente. Sem mais delongas, vamos começar com a questão 54, olha lá. Embora a rota geográfica e cronológica das especiarias esteja de certo modo estabelecida pela historiografia, até hoje se discute acerca da popularidade desses produtos e o motivo que levou a rica e poderosa Europa a se render ao desejo de uma dieta mais temperada, apimentada, defumada, cheirosa, curada, oleosa, picante ou simplesmente doce. Isso mostra que os europeus se alimentavam de maneira esdrúxula, arcaica. Os caras comiam carne sem tempero e salada seca. A melhor explicação é aquela que admite ter sido essa é uma maneira de abrir mão de uma culinária previsível e sem graça para aderir a uma alimentação variada, com mais sabor e capaz de satisfazer as vontades mais inusitadas. O produto era igualmente de fácil preservação, principalmente o sal, né, pessoal? Convertendo-se num estranho objeto de desejo de poder nas mãos de reis e mercadores. Daí se transformar em gênero de primeira necessidade. Não demorou. O processo foi até rápido e teve como consequência investimentos crescentes no comércio e produção de sacarose. Produção de açúcar, tá tranquilo? Vamos lá. A partir da leitura do texto, pode-se inferir que o consumo de açúcar na Europa possui uma origem... Opa! Então... Meu grande diretor Pedro, vamos trocar aqui rapidinho? Vamos lá. Olha só, pessoal. Então, a questão está te pedindo para falar como é que o europeu descobriu, né, as chamadas especiarias e, no caso, especificamente do açúcar. Vamos relembrar uma parada, ó. Aqui nós tínhamos a cidade de Constantinopla, beleza? Aqui nós tínhamos a cidade de Jerusalém. Aqui a cidade de Roma. Então, o que essas três cidades têm em comum? Bom, esses caras são ortodoxos, esses caras são católicos e Jerusalém vai ser atacada pelos turcos otomanos, E são esses caras que são muçulmanos. Depois de derrubarem Jerusalém, eles vão até Antioquia, de Antioquia eles vão até Constantinopla. O que os europeus católicos vão fazer? Vão reagir. Começam as cruzadas. Cara... É nesse momento, então, na Baixa Idade Média, especificamente a partir do ano de 1096, o Concílio de Clermont-Ferrand, onde o Papa Urbano II convoca a Primeira Cruzada, mas são 10 cruzadas, né, cara, entre oficiais e não oficiais. Então, se tem muito contato com uma galera que não vivia no feudalismo. Os turcos, os árabes, os indianos, os chineses... Essa galera não vivia em castelo de fortaleza dando tiro de arco e flecha nos outros, não. Existiam grandes cidades aqui, como Jerusalém, como Antioquia, como Meca, como Yantreb, Medina. E essa galera sempre fez comércio de tudo. De porcelana, de seda, de açafrão, de cravo, de canela e de açúcar. Tranquilos? Então, cara...
os italianos, lembram dele? Não é o país Itália, mas as cidades-estados, principalmente depois da Quarta Cruzada Comercial, os italianos conseguem estabelecer uma rota, onde eles compram essas especiarias lá em Constantinopla e redistribuem aqui, ó, em Flanders e em Champagne. Duas grandes regiões com muitas feiras, com muitos burgos, cidades medievais fortificadas, que estão fazendo trocas e que interessa os italianos levar esses produtos para lá. E no meio do caminho eles param, por exemplo, aqui em Barcelona, eles param, por exemplo, aqui em Lisboa, param aqui no Porto, que só tem essa cidade porque é uma região, uma cidade portuária, e depois distribuem para a galera. Então, os italianos vão distribuindo essas especiarias orientais para o resto da Europa. Quais são os primeiros estados europeus a se unificarem? Primeiro Portugal, o vovô da Europa, e depois a Espanha. Então, quando Portugal se unifica, ele também vai querer comercializar especiarias, porque dava muito dinheiro, muita grana. Não dá para ir pelo Mediterrâneo, porque o Mediterrâneo já está ocupado pelos italianos. Então, Portugal pensou, pô, vou pegar diretamente das Índias, mané. Ah lá. Se eu consigo pegar diretamente da fonte, pum, pancadão, consigo lucrar pra cacete. E aí começam as grandes navegações. Lembrem vocês que Portugal vai ocupar um monte de ilhazinha aqui, ó, das chamadas Ilhas Atlânticas. E aqui, Portugal já começou a usar capitania hereditária, mão de obra escrava que ele está pegando aqui da África e já começou a produzir açúcar, porque era uma região de clima e terra fértil. Sabemos que Portugal vai chegar nas Índias, depois o senhor Cristóvão Colombo vai chegar em Cuba e Portugal e Espanha resolvem assinar o Tratado de Tordesilhas. De 1500 a 1530 é o que nós chamamos de período pré-colonial. Basicamente só se explorou para o Brasil. Mas a partir de 1530, Portugal resolve colonizar o Brasil, afinal a Espanha tinha encontrado ouro em Potosí, afinal os franceses estão invadindo o Brasil direto, e aí Portugal, ao colonizar o nosso país, ele já inicia um processo de construção dessa montagem de uma fábrica açucareira, não a fábrica no sentido fabril mesmo de indústria, mas de diversas grandes fazendas, grandes latifúndios, monocultores com mão de obra escrava produzindo açúcar. Clima favorável, terra cultivável, uma mercadoria que tem alto valor no mercado europeu e começa então a sociedade açucareira, que é a primeira fase da nossa colonização, que pega todo o século XVI e todo o século XVII, beleza? Então, vamos voltar para a questão e vamos ver o que ela está dizendo para a gente aqui, ó. Pô, dei mole, aí, Pedrão, tá vendo? Eu fico brigando com vocês para ter pilha no controle, agora que tá com pilha, eu dei um toquinho e já entreguei o gabarito para eles. Mas eles sabem, vocês estão ligados, vocês iam acertar, porque olha só, a partir da leitura do texto, pode-se inferir que o consumo de açúcar na Europa possui uma origem das demandas exclusivamente econômicas. Eu acabei de falar que a galera só tem contato com essa parada através de guerra religiosa. Tem nada a ver com econômica. As questões econômicas se evoluem com o tempo, ainda mais exclusivamente. A palavra é terrível para falar, né? É complicado, História do Brasil é horrível essa palavra. Do Brasil não, história do mundo, tá? Dos anseios de expansão comercial sobre a África. Maneiro, aconteceu isso, só que lembra que Portugal está querendo territórios, feitorias, expansão e busca por metais preciosos, expansão da fé cristã. Então também não é um anseio comercial sobre a África, sabe qual é? Se vende e se compra açúcar da América e Europa. A África nem entra nessa rota não. C, dos objetivos religiosos católicos contrários ao protestantismo. Aí você fala, pô, professor, você acabou de falar que tinha motivação religiosa? Sim, só que contra os árabes. Aliás, desculpa, nem contra os árabes, também contra os árabes, mas enfim, contra os muçulmanos, sejam eles árabes ou sejam eles turcos. Então, o primeiro contato com as especiarias, quem traz não são os protestantes. Isso aqui é um fenômeno religioso somente do século XVI, tá? E só da Europa. Então, a gente está falando do mundo inteiro. Bom, D, nas transformações culturais,
ocorridas com o contato europeu no Oriente. Pô, com certeza, mano. Principalmente os portugueses. Troca de novo rapidinho, Pedrão. Cara, para vocês pegarem bem, toda essa região aqui, ó, da Espanha, vai ficar centenas de anos dominada pelos árabes. Árabes esses, ó, que estão em todos esses lugares até hoje, né, cara? Tunísia, Argélia, Marrocos, Egito, tudo isso aqui é árabe. Tranquilões? Então, Portugal e Espanha, esses caras tiveram contato com os árabes durante muito tempo. Portugal aprendeu o algarismo arábico, que é o que a gente usa hoje em dia, aprendeu o leme fixo, aprendeu a usar bússola, aprendeu a geometria, e aprendeu uma série de desenvolvimentos tecnológicos com os árabes, que são povos de origem oriental. Logo, o gabarito está letra D, certo? Olha lá, tranquilão. Nas demandas liberais constitutivas com a consolidação burguesa pós-medieval. Caraca, ficou difícil de interpretar isso aqui. Mas uma coisa que você não pode falar nesses estados europeus que estão comercializando açúcar é a palavra liberal. São monarquias absolutistas com monopólio. E qual é o modelo econômico? É o mercantilismo. O mercantilismo não tem nada de liberal. Tranquilos? Então, gabarito, letra D de dado. É isso aí, fechou. Vamos para outra. O contato português com a África Negra tinha igualmente uma longa história e antecedeu em até meio século a descoberta do Brasil. Em 1453, por exemplo, Zurara, em sua Crônica de Guiné, descrevia atividades lusas na foz do Rio Senegal. Nessa época, o interesse de Portugal estava mais voltado para o ouro e os escravos, o marfim e a pimenta. Constituíam motivações apenas secundárias. Então tá, eu li tudo errado, tá? Então o mais importante era o ouro. Todo o resto eram atividades secundárias. Mesmo quando os portugueses começaram a traficar escravos, estes se destinavam privilegiadamente à Europa para o cumprimento de tarefas domésticas. Mas com a introdução da cultura do açúcar, a história seria outra. Os cativos tornaram-se indispensáveis na produção agrícola e os interesses se voltou da pimenta para o tráfico de viventes. Em meados do século XVI, Lisboa, ao lado de Sevilha, era a cidade europeia que mais possuía escravos negros. Se na capital luso havia cerca de 100 mil habitantes, 10 mil eram escravos negros ou muitos. Lilia Chivarques, não tem o nome do filho, mas provavelmente tratado dos viventes. Mais um texto dessa monstra, aconselho também vocês a seguirem ela no Instagram, ela manda muito bem. Vamos ver o que a gente está falando. É um texto gigante, pergunta pequenininha. A escravização de africanos se tornou um elemento de grande valor econômico. De acordo com o texto, a partir... Então vamos lá. Essa questão é muito fácil, cara. Eu estou tentando até dificultar para vocês, mas pô, o que o texto está falando? Que olha só, com a introdução da cultura do açúcar, a história vai ser outra. Os cativos tornaram-se indispensáveis para a produção agrícola. Então os escravos passam a ir para a América. A gente acabou de fazer uma questão sobre isso. Então, quando essa galera vai para a América, o que vai transformar o elemento econômico da escravidão? A expansão da lavoura açucareira. Isso é comando de questão, isso aí não tem com o que você pensar. É interpretação. Ele está falando, os escravos primeiro iam para a Europa, serviam no palácio, Lisboa tinha 10 mil escravos, agora, bombou a lavoura açucareira, meu irmão, aí manda o escravo para o Brasil. E é por isso que nós temos hoje mais da metade da população brasileira negra. Porque nós somos um país formados pelo europeu português e o africano, de lugares principalmente específicos de Angola e Moçambique. Mas vamos falar um pouquinho do açúcar, porque essa questão ficou muito fácil. Não fala da demanda protestante de predestinação, tem nada a ver com nada. Isso aqui é uma coisa do Calvino que não tem a ver com nada. Da questão não entendi. C. Consumo cafeína pelos países europeus. Opa, podia te confundir. Mas, velho macete, tá? Vou falar rápido, depois eu vou mostrar de novo. Qual é o dedo maior? Qual é o dedo mais, que mais chama atenção? É esse. Esse é o século XVIII. Ouro. A gente vai fazer uma questãozinha sobre isso. O que vem antes do 18? 17, 16. 17, 16, açúcar. 18, ouro, maior. 19, 20, café.
Então, esse texto não está falando de século XVIII. Ah lá, está falando de século XV, século XVI. Ah lá. Então é açúcar. 18, 17, 16, açúcar. 19, 20, café. Então não é café. Exclusivo desejo oriundo da Contra-Reforma Católica. Ah, é. A Igreja Católica falou, vamos fabricar açúcar para expandir a fé. Não. O que a Igreja fala é o seguinte, ó. Não escraviza o índio, tá? Porque o índio, aí sim, a gente quer converter para ter novos fiéis. Aí você escraviza o negro. Agora, nada tem a ver a igreja querer produzir açúcar. Solução da falta de mão de obra como consequência das pestes. Vamos lá. Primeiro que o europeu jamais utilizaria a mão de obra europeia. Ou ele utilizaria a mão de obra cativa, nativa do Brasil, é isso que eu quero dizer, ou seja, os índios, como os espanhóis amplamente utilizaram, ou vai utilizar o escravo negro africano, já que Portugal também está na África. E aí sim, como houve a Reforma Protestante, para quem não lembra, o momento que a Igreja Católica perdeu milhões de fiéis, é um momento de divisão da fé cristã, então os índios são vistos como novos fiéis, como fiéis do futuro. E fiéis do futuro não podem ser escravizados. Por isso que a Igreja Católica fala, o negro não tem alma, escraviza o negro, mas o índio não pode. Tranquilão? Então gabarito letra A. Molezinha, acho que ninguém errou. Vamos só falar mais alguns detalhes sobre a sociedade açucareira? Então é o seguinte, primeiro, como é que funciona a economia açucareira? Ó, macete mais velho do mundo. Escreve aí, ó, Leme, latifúndio, mão de obra escrava, monocultura, só produz uma única coisa e tudo vai para fora, exportação. L de latifúndio, E de escravidão, M de monocultura, E de exportação. Isso aí você já mata uma pancada de questões sobre economia açucareira, beleza? Vamos lá, como é que são as unidades de engenho? Primeiro, você planta, canavial. Colheu a cana, agora você faz o quê? Você moe na moenda. Moeu a cana, faz o quê? Pede um pastel? Não. Agora você leva para caldeira, que aí você vai ferver, a água vai sair, vai ficar só um melaço. Depois você vai para casa de purgar. É onde você vai deixar esse melaço esfarelado e vai fazer ali, ó, a nossa rapadura. Quais são as unidades de dentro que não são unidades produtivas? A casa grande, onde mora o senhor e a sua família, e a senzala, onde moram os escravos. Sempre tinha uma capelinha também. Sociedade açucareira, como é que ela é? Patriarcal, ou seja, ao sair da missa, a mulher e os filhos têm que sair atrás do senhor. Esse cara é considerado um homem bom, é chamado de homem bom, então por isso ele e outros seus pares formam a Câmara Municipal. Dentro de um município de fazendas e sesmarias, eles são os caras que administram em prol da coroa, mas eles são o poder local. É uma sociedade extremamente agrícola, rural, que não tem grandes cidades, não é urbanizada, tem uma grande dispersão demográfica e raríssimas maneiras de ascensão social. Ou você é branco proprietário de terra, ou você é escravo. O mestiço que aqui vive é uma galera muito peculiar. É o capitão do mato, é o mestre de açúcar, é o bandeirante, tranquilos? E nem necessariamente mestiço. Pode ser o branco que conseguiu o forro a carta de alforria por serviços prestados, mas enfim, tem várias formas. Diferente da mineração. Aí tudo isso se transforma. Mas quando chegar lá, eu converso com vocês. Tranquilões? Então vamos lá. Ah, só mais uma coisinha. Produtos complementares. Se produz muita mandioca, principalmente porque a mandioca você faz a farinha e ela serve muito como alimento de escravo. Você tem a produção de tabaco, sempre um produto que tem grande procura e grande mercado. Produção de aguardente, ou seja, cachaça, começa em Paraty, no Rio de Janeiro, depois se propaga por toda Minas Gerais, tanto que hoje o minerado toma mais cachaça que o carioca. E gado, né, cara? A pecuária também é uma atividade complementar, que inclusive é responsável pela interiorização. A galera não vai criar gado no litoral para comer cana, então manda esse gado para dentro do país. Fechou? Com mão de obra livre. Vamos para 56. Os fundadores do HGB teceram a memória nacional, tendo como fio condutor a ideia de continuidade. No seu entender, o Estado estabelecido em 1822 se constituía no legítimo herdeiro do Império Português, legado que se sustentava desde o idioma de Camões até a presença de um representante da dinastia Bragança no trono brasileiro, passando naturalmente pelo regime monárquico. Ronaldo Vanfas é professor da UF,
já foi professor da UF. Tem uma coleção muito boa de livros didáticos, para quem quiser estudar para o vestibular, vale muito a pena. Mas vamos lá, o que o texto está falando? Através da leitura do texto, pode-se inferir que o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tinha como objetivo na sua fundação. Então, olha só, vamos para o texto de novo, pessoal, porque é uma questão bem modelo Enem, que tu pode até não saber nada de história, ou saber pouco, mas se você for um cara bom de interpretação, você consegue matar, beleza? Vamos tentar entender o seguinte, ó. Os fundadores do HGB teceram a memória nacional, tendo como fio condutor a ideia de continuidade. Tranquilos? No seu entender, o Estado estabelecido em 1822, o que foi estabelecido em 1822? A independência do Brasil. O grito do Ipiranga, é tempo, independência ou morte, lembram disso? Boa. Se constituía no legítimo herdeiro do Império Português, ou seja, o príncipe de Dom Pedro I, no momento da independência, ele é o legítimo herdeiro do Império. Legado que se sustentava desde o idioma de Camões, o português, até a presença de um representante da dinastia de Bragança no trono brasileiro, Pedrinho I, passando naturalmente pelo regime monárquico. Então, de acordo com o texto, depois a gente comenta um pouco sobre essas questões, tá? Mas olha só, ele fortalece uma visão autônoma das províncias. Para quem não sabe, província é o antigo nome que nós damos hoje de Estado. Então, o Estado do Rio de Janeiro, a província do Rio de Janeiro, a província de Manaus, entenderam? Não tem nem falar a palavra província aqui, né, cara? E outra coisa, está falando que é a memória de continuidade do Império, de fortalecimento da monarquia, de uma herança portuguesa. Então, está falando de alguma autonomia? Não, na minha concepção. B. Construir um vínculo romantizado entre Estado e Império. Ó, me parece bem boa. Não está colocando o idioma de Camões, está glamourizando muito o que significa o Estado de Dom Pedro, o Estado brasileiro e monárquico. Então, vamos ver. C. Produzir a separação de um passado europeu do Estado imperial? Não, é o contrário. É uma ideia de continuidade. Olha a palavra. É continuar a monarquia, jamais separar o passado europeu. D. Aproximar a visão republicana como edificante para o Estado. República. O texto está falando da monarquia, não de república, nem toca nessa palavra. Nada a ver. Enaltecimento das lutas abolicionistas em detrimento do ideário indianista. Tá. Onde? Nem a palavra escravo existe. Muito menos abolição, muito menos indianismo, ou romantismo, ou qualquer outra coisa. Então, pessoal, com certeza aqui o gabarito é letra B. Letra B de bola. Vamos ver a outra questão, para ver se eu falo um pouquinho mais sobre isso aqui. Aqui já está falando sobre república. Então vamos falar um pouquinho das coisas mais importantes que você tem que saber sobre império, tá? Primeira coisa, a nossa independência já pode começar a ser observada lá com Dom João. No momento em que ele vem ao Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, que ele abre os portos às nações amigas. Esse é o primeiro passo da independência. E é o fim do pacto colonial. Isso acontece em 1808 e o Brasil já começa a fazer comércio com geral. Tudo bem que a imensa maioria era com produtos ingleses, mas nós não temos mais obrigação. Aí em 1815 nós temos o Brasil elevado a Reino Unido. Então agora o Brasil, além de não ter mais pacto colonial, oficialmente não é mais uma colônia. Só não é ainda independente porque ainda é um Reino Unido. E aí em 1822, depois que Dom João volta para Portugal e depois que Portugal tenta recolonizar o Brasil, Pedro I, no 7 de setembro, grita a independência do Brasil. Todo mundo comemorou. E o que você tem que saber desse processo? Primeiro, é relativamente pacífico. Segundo, não houve participação popular. Terceiro, o Brasil pouco mudou, além da sua emancipação política. Como assim, professor? Nós mantivemos a escravidão, mantivemos a monarquia e mantivemos o modelo agroexportador. Enquanto a América inteira proclamaram repúblicas e aboliram a escravidão, nós ficamos iguaizinhos. Inclusive sobre a continuidade de um príncipe português. Um príncipe que fala com um monte de brasileiros, os brasileiros falam assim, fala aí, mané, como é que tu tá, tranquilão? E ele fala, horas depois não fala português assim. Que rei brasileiro é esse?
que fala com sotaque português. E o texto, ó, tá reafirmando essa parada, dizendo que isso é bom. É um passado europeu que tem que continuar. Só que os brasileiros poderosos são os latifundiários. E os latifundiários estão revoltados com a ideia de Dom Pedro não aceitar uma monarquia parlamentar. Dom Pedro não aceitou essa história de voto medido por mandioca, de divisão em 3 poderes e ele sendo submetido ao parlamento, ele não controla o exército, ele não nomeia o primeiro-ministro. Dom Pedro vai lá, rasga a Constituição da Mandioca de 1823 e vai outorgar, ou seja, ele vai impor uma nova Constituição, aonde o voto é censitário, medido por réis, e ele cria o 4º poder, o poder moderador, o poder que está acima dos outros 3. Ele nomeia o primeiro-ministro, ele administra o exército e ele controla os outros 2 poderes. Então ele é o rei, é um parlamentarismo fake, é um parlamentarismo ao contrário, é um parlamentarismo às avessas, beleza? A gente reafirma muito parlamentarismo às avessas no segundo reinado, mas no primeiro tu já consegue observar que ali não é monarquia parlamentar porcaria nenhuma. Houveram reações. A Confederação do Equador, no mesmo ano da Constituição, em 24, amplamente reprimido, executaram Frei Caneca, prenderam Cipriano Barata. A província da Cisplatina faz uma grande luta pela independência e consegue que o Brasil e a Argentina reconheçam o nascimento do Uruguai. Pedro perde território, Pedro vê o Banco do Brasil ir à falência, Pedro gasta dinheiro mandando tropas para defender o trono de sua filha, Mariana da Glória, se envolvendo numa guerra civil contra o seu irmão Dom Miguel, lá do outro lado do mundo, e depois de tantas confusões, como o assassinato do Líbero Badaró, a vaia de Minas Gerais, a noite das garrafadas, ele vai embora. Quando ele vai embora, nós ficamos 9 anos, de 1831 a 1840, vivendo sob uma regência. E aí a regência, nós temos 2 partes. A primeira parte do Feijó, essa experiência republicana que o Brasil viveu, de 31 a 37, Assembleia Provincial, Guarda Nacional, Código do Processo Criminal, suspende o poder moderador, anula o Rio de Janeiro como município, fica município neutro. E aí, meu irmão, revolta pra tudo quanto é canto, depois a galera volta, falou, opa, descentralizamos demais, agora vamos centralizar. Feijó renuncia, e de 37 a 40 é o regresso conservador, a lei interpretativa do ato adicional. Então agora não tem mais Assembleia Provincial, agora também não tem mais Código de Processo Criminal, o Rio de Janeiro volta a ser capital. O Brasil é uma maluquice, né, cara? A gente vai e volta. E aí, mano, os caras reprimem todas as revoltas, vão começar a colher os lucros do café, que começa a se consolidar a partir da década de 30, constrói o Colégio Pedro II, constrói a HGB, que vocês viram ali, sofrem um golpe da maioridade e começa o segundo reinado. Então são 49 anos de segundo reinado com o nosso príncipe, não é mais português, é brasileiro, já não tem sotaque de português, já fala o carioca rasqueado, e Pedrinho de Alcântara, ele é um governante que até hoje, né, gera extremas discussões, porque ao mesmo tempo que ele é um cara que consolida o Brasil como Brasil brasileiro, cria essa identidade do Brasil, aumenta as alfândegas, se cria protecionismo, se cria uma identidade, se cria uma construção do que é o Brasil, conseguiu, por boa parte do seu reinado, estabilizar os liberais e conservadores, venceu uma guerra, reprimiu uma revolução, mas o tempo passou e Pedrinho não conseguiu controlar novas forças que emergiam, principalmente os militares. E aí, cara, acaba a Guerra do Paraguai em 1870 e 19 anos depois, Pedrinho não conseguiu, Pedrinho não, né? Já Pedrão, velhão, não conseguiu frear as ambições abolicionistas, positivistas e republicanas dos militares brasileiros. Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889, proclama a República do Brasil e começa agora o que tem vários nomes, né? A Primeira República, a República Velha, a República Oligárquica. Eu prefiro a Primeira República, eu acho que é um termo mais fiel à historiografia. E para quem não viu, sei lá, dormiu, ninguém indicou, fica a dica, tá? Eu e o senhor Lameirão interpretamos o momento da República. Obrigado, Pedro, obrigado. Eu fazendo o Marechal Deodoro,
o Lameirão fazendo Dom Pedro e o Pedrão aqui presente fazendo a imagem. Não percebe que eu não vi não, o zoom aqui, ó, pá. Edição de câmera revolucionária, diria eu aqui. Ficou sensacional. Assistam lá, que é um diálogo muito maneirinho. Um roteiro que eu escrevi que acho que explica muito bem o que a gente estava tentando interpretar para vocês. Mas vamos lá para outra questão. Falei de todo o reinado, hein? Em 5 minutos, Pedrão. Sensacional. Otto tá on, hein? Vamos lá. A República nunca foi, no Brasil, um projeto redutível ao interesse de alguma classe social específica. Seu advento, além disso, nada teve de inevitável. Fosse um pouco mais flexível o núcleo dirigente da monarquia, aceitando a alternativa federalista. E possivelmente a República não teria começado a se tornar realidade em 89. Então esse texto, que inclusive é da minha professora, olha lá, Keila Greenberg e Ricardo Salles, cara lá, Unirio, tá? Meus mestres. E esse texto me lembra muito a frase que o Deodoro fala por Dom Pedro, que eu disse pro Lameirão lá naquele dia. Dom Pedro, não é a República que vem, é o Império que vai. O que significa isso? Que o Brasil era a única monarquia da América, o Brasil era o único país da América que ainda não tinha abolido a escravidão, o Brasil era o único país que parecia se encontrar no passado. O Brasil era um retrocesso, o Brasil não tinha se desenvolvido, não tinha se industrializado, não tinha se livrado dessas velhas amarras, que a própria Europa, tão monárquica, também começava a se livrar. E aí, cara, é uma pressão que Dom Pedro é visto sempre como esse senhor já idoso, com a barba branca, cansado, dormindo na cadeira, dormindo no trono, e que era momento de se retirar, de maneira pacífica, mais uma vez, e mais uma vez, sem participação popular. O povo assistiu a tudo bestializado, diria Aristides Lobo, jornalista da época. Mas vamos ver o que a questão está pedindo. De acordo com o texto, a pauta imprescindível a ser instituída pelas correntes políticas opositoras ao Império, dentro do contexto da crise imperial, era o... Então, vamos lá. Era centralização política imperial? Não. Porque está falando aqui o quê? Que a República nunca foi no Brasil um projeto redutível ao interesse de alguma classe social. Ou seja, a República é o interesse de várias classes. Então a monarquia aqui, ela já está completamente fragilizada, completamente enfraquecida. Então aqui é o contrário. Está falando de centralizar? Não. Inclusive, antes de cair, o gabinete de Ouro Preto tentou fazer reformas para que Dom Pedro tivesse uma centralização menor, como, por exemplo, acabar com o poder moderador. Se ligou? Mas então não é essa a questão aqui, não aceitaram as reformas do Ouro Preto. Nascimento de uma confederação brasileira. O texto não fala nada sobre isso, o texto fala sobre república e sobre federalismo. É isso. Uma confederação seria algo muito mais liberal, entendeu? Seria uma autonomia muito maior para as províncias, algo muito parecido com os Estados Unidos da América. O Brasil, por mais que nosso nome fosse Estados Unidos do Brasil, não tem nada a ver. Introdução da perspectiva federalista no país. Parece sim que pode ser. Não deixa de ser uma introdução federalista, mas vamos ver as outras. Rompimento de relações entre militares e republicanos. Acabei de te falar que quem proclama a república são os militares. Como é que eles rompem com os republicanos? Eles rompem com eles mesmos, né? Não, tô brincando. Existem os republicanos cafeicultores que vai dar treta, tá? Mas não é isso que se trata o texto. Em momento algum você pode ver, tá falando sobre militares e republicanos. Mas os militares são republicanos também, tá? Porque republicanos é o nome de um grupo de cafeicultores aqui do Rio de Janeiro, principalmente. E de São Paulo, de Minas Gerais. Elaboração da ideia de um terceiro reinado nos moldes absolutistas. Não, galera, pelo amor de Deus. É aqui, ó, gabarito C, introdução de uma perspectiva federalista no país. E aí eu já te adianto um problema. Sabe qual é o problema? Quais são as duas classes que queriam e desejavam a república? Primeiro, os militares. Já explicamos alguns motivos do porquê. Os militares que sempre foram boicotados pela monarquia brasileira, agora se sentem fortalecidos pós-guerra e desejam modificar o Estado, tá? Principalmente acabar com a monarquia. Mas tem os latifundiários, que sempre governaram o parlamento brasileiro, mesmo que junto ao Dom Pedro I e ao Dom Pedro II, mesmo que num parlamentarismo às avessas, eles estavam lá. Então, quando proclamar a república,
Cara, os militares não sabem fazer um parlamento, uma assembleia constituinte, isso aí cabe a políticos, que são latifundiários. E aí é o seguinte, os latifundiários brasileiros desejavam isso aqui, federalismo. Pô, professor, federalismo é uma coisa muito desenvolvida, uma característica política de países que querem evitar, né, o despotismo, maneiro. Só que no caso do Brasil não é bem assim não. Os latifundiários desejavam descentralizar porque eles queriam governar suas próprias províncias. A família Accioli no Ceará, a família Magalhães na Bahia, a família Sarney no Maranhão. Então, assim, esses grandes coronéis, eles querem descentralizar para que naquele estado dele ele fosse absolutista ali. Absolutista é uma palavra ruim, tá? Mas é quase isso que um coronel é. É ele que é o comando, tranquilos? E os militares não. Os militares queriam um poder central forte, não absolutista, porque eles não são mais um rei, mas que o presidente pudesse governar. Então já é o primeiro embate. E o segundo embate? Os latifundiários desejam um governo que favoreça o seu modelo agroexportador. Tipo, quem sabe, comprar café. O Estado comprar o café que sobra, o excedente de produção de um latifundiário, que é o que vai acontecer em 1906 com o Convento de Taubaté. E os latifundiários falam, não, pô, a gente não tem que manter-se sempre afundado com café, vamos industrializar o Brasil. Então, cara, é aqui que nasce o tenentismo dos militares que vão derrubar a oligarquia em 1930. Sob um novo acordo também com uma nova oligarquia, mas isso é um assunto mais pra frente. Bom, vamos lá. Página da revista Ilustração Brasileira, apresentada à moda francesa. Vigente na capital do país, na Casa Rui Barbosa. Olha lá, a mim, ó. Você consegue ver aqui o ano, Pedrão? Caraca, acho que é 1902. Eu também acho. Então faz todo sentido. Tá escrito aqui, ó, embaixo da... Ah lá, pô, burrão, ó. 1902, segundo ano do século XX. Qual é onde, em Paris, qual o nome desse movimento, dessas moças, já que afinando a cinturinha e colocando ombreira e com chapéus floridos e com grande ornamentação de veludo e às vezes com uma sombrinha para não pegar sol e as pombinhas brancas voavam quando elas passavam nos bulevares. Que brincadeira é essa? Que época é essa? Tá? Boa, Pedrão, não falhe esse monstro. Meu melhor aluno. Olha lá. A capa da revista Ilustração Brasileira estabelece a relação dos hábitos estéticos da antiga capital republicana com os padrões oriundos de onde? Da exaltação de símbolos estéticos modernistas. Modernismo... É século XX já, mas a gente sabe que em 1922, né, nós temos a Semana da Arte Moderna Brasileira. Vamos deixar pra lá. Guarda ela. Da adoção de elementos da indumentária indígena. Pô, igualzinho, né? Olha lá, Macunaíma, essa menina aqui, ó, praticamente isso. Nada a ver, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá falando de Paris? Dos símbolos estéticos construídos a partir de Hollywood. Gente, Hollywood nem existe, tá? Nem existe a produção cinematográfica americana. A galera, a gente está chegando perto disso, mas não chegamos lá ainda. Então não tem ainda essa indústria de Hollywood. Da exaltação cultural da latinidade oriunda dos países vizinhos. Poderia ser, mas isso aqui te parece latinidade? Te parece uma mulher chilena? Te parece uma dama paraguaia ou mexicana? Então, que latinidade é essa que eu não estou vendo? Dos modelos parisienses elaborados como símbolos estéticos do período. Pô, é isso, né? A questão é tão fácil que é só você parece que quer ligar ponto lá. Mulheres de Paris, modelo parisiense. Agora, o Pedrão é que mandou bem aqui. Que a questão não fala. Que é Belle Époque, pô. Começo do século XX, as reformas parisienses do Barão de Haussmann. Você tem uma sociedade que parecia não se preocupar com o que estava chegando, que era a Primeira Guerra Mundial, mas que vivia ali uma capital da moda, uma capital da intelectualidade, uma capital do exibicionismo não, mas da produção de referências de moda, que é a Belle Époque. Isso aí no Brasil a gente vai encontrar com o senhor Pereira Passos, em 1906, tentando fazer uma grande reforma no Rio de Janeiro, imitando as reformas do Barão de Haussmann em Paris. Beleza? Vamos lá. Robert Sisson, da ANL, o oficial da Marinha deu o seguinte relato sobre a intentona comunista.
o terror policial contra os militantes da ANL, a baixa dos efetivos militares com o reforço das polícias estaduais fascistas com a ajuda dos integralistas, o auxílio às empresas imperialistas com adiamento sine die da reconstitucionalização nacional, foi o que levou à radicalização da ANL e que muitos aderissem espontaneamente e sem a devida preparação à Revolução de 35, que foi a intentona integralista. Então deixa eu te contar. Vamos lá, nós estamos durante a Era Vargas. Para quem não lembra, a Era Vargas durou de 1930 até 1945, não é isso? Nós temos 3 etapas da Era Vargas: o governo provisório, o governo constitucional e o governo do Estado Novo. O governo constitucional, quando saiu a Constituição de 34, voto feminino, voto secreto, leis trabalhistas e Vargas eleito o primeiro presidente indireto, maneiro, ali é o período de maior, já ia falar o gabarito, mas eu estou tentando evitar. É um momento de maior divisão das ideias políticas. Na verdade, o Brasil ele acabou deixando emergir um palco que estava acontecendo na Europa. A luta entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Na Europa, nós temos a ascensão do fascismo na Espanha, em Portugal, a Itália desde 22, na Alemanha, Portugal e Espanha todos na década de 30 e em 22 foi Mussolini. E no Brasil, os integralistas, eles têm esse modelo muito mastigadinho. Todo mundo de camisa verde, todo mundo faz Hanauê, todo mundo bate em imigrante, todo mundo odeia estrangeiro, todo mundo... até antissemitismo tinha aqui. Então querem uma ditadura de um único partido, igualzinho. Só que também se forma, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, a famosa Aliança Libertadora Nacional. Quer dizer, que é... Ih, desculpa, gente. Ó, tudo que eu falei aqui tá certo pela AIB, a Ação Integralista Brasileira. Fascista, modelo de Mussolini, modelo de Hitler, modelo de tudo isso está certo, tá? E eles também vão fazer uma intentona, mas não foi 35. A ANL, que é o que eu vou te falar agora, que é um retrospecto da extrema esquerda, a Aliança Nacional Libertadora. Luiz Carlos Prestes chega aqui, aquele mesmo tenente que tinha marchado 24 mil quilômetros pelo Brasil tentando fazer uma revolução. E ele vem aqui com um objetivo: aglomerar as forças de esquerda. Então esquece os blocos camponeses, as ligas operárias, esquece o Partido Comunista. Agora é uma grande Aliança Nacional Libertadora. E aí todo o modelo comunista. Deseja uma revolução popular, uma ditadura de um único partido comunista, confisco dos meios de produção, igualdade social, distribuição das terras numa grande reforma agrária. E é isso. E eles tentaram chegar ao poder em 35. Eles foram reprimidos por Vargas, Luiz Carlos Prestes foi condenado à prisão perpétua e Olga Benário, grávida de Prestes, vai ser deportada para a Alemanha nazista. Sendo ela judia e comunista, ela vai acabar morrendo no campo de concentração. Vamos lá! Então, gente, ó, só porque no começo eu fiz essa confusãozinha, então eu vou reafirmar de novo para vocês com calma, tá? Como ela é gravada, você que deve estar perguntando, como é que faz? Vamos lá. Ultradireita, Ação Integralista Brasileira, AIB. Seu líder era Plínio Salgado. Eles defendiam uma ditadura unipartidária seguindo os modelos fascistas totais. Inclusive também, alguns dentro do partido pregavam a perseguição aos judeus. Andavam todos de camisas verdes e se cumprimentavam com Hanauê. Essa é a ultradireita, a AIB. Aqui nós estamos falando sobre a ultra-esquerda, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, cujo líder era Luiz Carlos Prestes, que defendia uma revolução popular e a implantação de uma ditadura socialista, também unipartidária, porém negando a propriedade privada e confiscando os meios de produção. Essa briga que está acontecendo na Europa chega ao Brasil e os comunistas tentam tomar o poder em 1935, depois que Vargas fecha a ANL. Então vamos lá. A partir da argumentação do ex-participante da ANL, pode-se inferir que o contexto foi marcado por fortes explorações, isso com certeza, né? Vamos ver se tem alguma coisa mais certa do que isso, porque não é possível. A ANL agia exclusivamente a partir das decisões soviéticas. Aí é que tá. O Luiz Carlos Prestes, ele vem ao Brasil sob orientação soviética, mas ele tem ampla autonomia para fazer as mudanças dentro da guerra que ele propunha. Então não é exclusivamente, Pedrão, uma boa palavra para a história? Nunca! Não. Ser
a ANL se pautou em práticas militares semelhantes ao viés fascista. Eu falei fascista? Não. Fascista é a A e B, é o viés comunista, beleza? As polarizações presentes no continente europeu diferem da Ucrânia, não diferem nada. É a mesma coisa. E por final, o integralismo foi a principal base de apoio durante todo o período varguista contra a sua oposição. Então, o integralismo de fato apoiou muito Vargas. Só que com Vargas toma o Estado Novo, o que a A e B faz? Tenta derrubar o Vargas. Então nós tivemos em 35 a intentona comunista e nós tivemos em 41 a intentona integralista. Por isso, gabarito letra A. O contexto foi marcado por fortes polarizações políticas. Então, é a última. Vamos fazer rapidinho, pessoal, que eu estou com o meu tempo estourado. Embora hoje a ideia de desenvolvimento nacional nos pareça ampla e imprecisa para qualificar um projeto social específico, o fato é que para os contemporâneos do governo JK, o conceito tinha um sentido muito claro: industrialização. Então, está falando dessa 50 anos em 5, né? O grande investimento do JK no processo de industrialização econômica em tripé econômico: o capital do Estado, o capital estrangeiro e o capital privado. A partir do texto, percebe-se que o desenvolvimento nacional, estabelecido como plataforma essencial do governo JK, trouxe o foco da industrialização do país como projeto nacional. Dessa maneira, produziu consequências como as relações de autodeterminação dos povos. Gente, isso aqui é um termo que acontece na Carta da ONU, em 48, que nada tem a ver com o desenvolvimento do JK, até porque o maluco removeu um monte de reserva indígena. B. Expansão do ideário de pouca intervenção do Estado. Opa, será que ele é tão pouco interventor assim? C. Emergência de grandes estatais e controle sobre a presença do capital estrangeiro do Brasil. Ampliação do êxodo rural e intensificação do desenvolvimento igual entre regiões do nosso país. Exatamente esse gabarito, pessoal. Olha só, não são grandes estatais. Quem vem é a Volkswagen, quem vem é a Mercedes, são empresas estrangeiras. Tanto é que qual é o principal carro do governo JK? Brasília, em homenagem à Brasília que ele fez. Tranquilos? Pouca intervenção, não. Se tem um tripé econômico, se tem uns 50 anos em 5 de desenvolvimento, é porque o Estado ele é um grande propulsor. Beleza? Isso aqui eu já expliquei. Industrialização da região norte, olha lá a geografia aí. Não, muito mais no sudeste. Então, pessoal, ficamos por aqui. Gabarito feito, consolidado. Tamo junto e até a próxima. Fui! Tchau! Agora somos mais de 1 milhão. Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. ProEnem, sempre com você. We gotta celebrate life. We gotta celebrate living. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.